Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 21 de abril de 2017, é uma sexta-feira. Hoje é o verbete de número 4095. Ele tem 4 páginas, 42 logias e 10 máximos. O tema de hoje é ponto pacífico. A especialidade é a anticonflitologia. E o nosso verbetógrafo é o Gilderley, que é graduado em turismo e hotelaria, é voluntário da Conscienciologia desde 2006, docente desde 2015 e tenepsista desde 2011. O ponto pacífico é o detalhe, pormenor, particularidade, aspecto ou assunto sobre o qual não há controvérsia, conflito, dúvidas ou hesitações entre as duas ou mais partes interessadas, pairando a mútua concordância e conveniência em relação a determinada circunstância, situação, fato ou parafato. Na pensenologia, o holopensene pessoal da busca do consenso, o autopensene convergente, a ausência da pensenidade divergente, a sobreposição ao pensene discordante, a fecundidade da pacipensenidade, o ponto pacífico, o consenso, a unanimidade, a concordância de opiniões, a mutação das incertezas pela autodeterminação, o predomínio da razão na suscitação do termo comum, a inexistência de ambiguidade, a compreensão de situações, as estratégias cosmoéticas para estabelecer a paz. Na parafatologia, as desamarras grupo-kármicas, os acertos multiexistenciais, a desassedialidade, a exercitação energossomática sustentando a homeostase holossomática, a agenda extrafísica pró-paz. Na acabativa, nós temos aqui, olha, campo de coexistência, conciliação das interdependências, mediação de conflitos, ortopensenidade e pensene empático. A coadjuvação nas interrelações é facilitada a partir de determinado ponto pacífico, sendo recurso interassistencial providencial, podendo abrir caminhos à obtenção da intercooperação. Você já participou de alguma conjuntura experimental envolvendo o ponto pacífico? Já identificou os consensos nos paradigmas pessoais? Na bibliografia específica, nós temos 2 itens. E aqui na análise da equipe, paz, acerto, diálogo, solução, consenso, pormenor, desassédio, controvérsia, concordância, entendimento, discernimento, circunstância, convergência, peculiaridade, unanimidade, pacificidade, homeostase, pacifismologia, paradireitologia e anticonflitologia. Então a gente pede agora passar a palavra aí para o Gilderley para explicar por que ele escolheu esse tema. Bem, boa tarde a todos, boa tarde, professora Mabel, boa tarde, tertulianos e teletertulianos aí em casa, escritório. Bem, esse tema surgiu de um debate que a gente teve, se não me engano, foi o verbete Crescendo Pacifismo e Paciologia, a gente estava comentando alguns exemplos, né? E eu comentei algum ponto pacífico que não tinha questionamento naquela questão. E aí veio a ideia de escrever sobre isso, né? Que na realidade não tem nada escrito sobre o ponto pacífico, né? E veio a ideia de escrever sobre isso. Foi um aprofundamento bacana, trouxe várias ideias, abordagens novas sobre o tema. Espero poder enriquecer a questão da argumentologia com a proposição desse verbete, né, do ponto pacífico.
Muito bem. Gilderi, você sabe que você tem assim essa dupla ali atrás, tá vendo ali, ó? Os dois que chegaram de Portugal. E eles vieram, você sabe para quê? Eles vieram para coordenar um curso que se chama Autossuperação do Temperamento Belicista. Não é perfeito? Perfeito. É perfeito. É a mão com a luva. Hã? A mão com a luva. Exatamente. Você chega eles chegam no dia do ponto pacífico. E amanhã no círculo a gente vai discutir justamente essa coisa de superar o temperamento belicista. Então vamos lá, olha, pergunta, sinergismologia, página 2. Poderia aprofundar o sinergismo, cordialidade, argumento? Tá, essa cordialidade diz respeito à política da pessoa, a autopolítica dela, para poder acessar outra pessoa. Dependendo como você consegue acessar, você consegue colocar os seus argumentos melhor. E através do ponto pacífico, um ponto em comum, você pode tentar acessar outra pessoa e conseguir colocar as suas ideias, né? Essa questão da cordialidade, ela também procura gerar empatia. E isso é um ponto positivo dentro da pacifismologia, né? Até umas técnicas que a gente coloca, se a gente consegue criar empatia contra o lado, nós conseguimos fazer a profilaxia do antagonismo, do belicismo, da conflitividade, né? Isso é um ponto muito importante. Fatologia, página 1, as duas últimas frases. Pode comentar quando o entrevero, diminuindo os esforços de passividade e as estratégias cosmoéticas para estabelecer a paz? O entrevero, quando algum lado, às vezes quer colocar alguma questão anticosmoética para o outro lado, e às vezes pela razão não acaba aceitando. E tem uma certa lógica, né? Esse entrevero diz questão também a conflitividade, né? Se você continua levantando antagonismos e conflitividades, isso diminui a questão de pacificidade. Nos diálogos de paz, o que se procura é tentar estabelecer um ponto comum, consenso, e obter a sensibilização do outro lado para poder obter algum acordo, ou algum sentimento, algum consentimento para alguma ação futura, né? Então, esse entrever, a conflitividade, ela só diminui os esforços de pacificidade, né? Nas questões de diálogos de paz. E a questão seguinte, que são as estratégias cosmoéticas para estabelecer a paz. Se, dentro dos processos de paz e diálogos, se você vai com uma segunda ou terceira intenção, é muito difícil chegar no acordo de paz. Tá? Devido aos conflitos, devido aos antagonismos, é muito difícil chegar nesse ponto. Por exemplo, quando a Rússia entrou na Síria, ela não entrou, digamos assim, com a ideia de selar a paz, firmar a paz, terminar com o conflito. Ela provavelmente entrou com outros interesses. E isso diminui os esforços de pacificidade que estão sendo feitos para chegar ao fim do conflito na Síria, né? Então, essas estratégias cosmoéticas são que os amparadores procuram usar os mediadores de paz também para poder acessar outro lado, né? E uma coisa bastante importante dentro dessa questão do cosmoética, estratégia, né, que os pacifistas procuram ter, nós usamos esse termo aqui na Consologia, né? Eles usam institucionalmente, né? A questão da ortopensinidade, o autocentramento, quando a paz tem que ser a intenção primeira, quando você está realmente interessado na paz. A gente trouxe algumas pessoas aqui na Elencologia, que mais tarde a gente vai comentar sobre isso. Quer falar alguma coisa, André? Isso. Bom, eu só queria refletir um pouco sobre o que você falou da intencionalidade do ponto pacífico, ou da ação do ponto pacífico, que eu acho que deve ter, muitas vezes tem, até dentro de acordos de paz ou qualquer, às vezes, manifestações. Mesmo porque eu penso, né, depois eu queria que você aprofundasse sobre o tema central neutro. Né? Isso daí eu acho que vale a pena se aprofundar. Mas eu vejo que, tipo, às vezes um ponto pacífico é igual um jogo de xadrez, que é o cheque. Então, ele estabiliza uma situação porque tem situações amarradas em volta e, tipo, é conveniente para todos que aquele ponto fique, então, daquele jeito. Né? É igual, tipo, a gente, tipo, olha, beleza, eu gostaria de avançar mais aqui, o outro queria avançar mais para o outro lado, mas, de fato, aquele ponto está bom, né? Então, tipo, vamos ficar por aqui? Vamos, aceitamos. Então, para a gente aprofundar, eu gostaria que você pegasse esse jargão, por que neutro? Tá. Ele é neutro porque ele pode ser utilizado de várias formas, né? A intenção aqui no verbete é colocar que a partir do ponto pacífico você consegue estabelecer um ponto de consenso
para tentar conseguir obter diálogo do outro lado. Quando às vezes está no conflito, às vezes um lado não quer parar para conversar com o outro. O conflito está ativo. E a partir do conflito existe a escalada de violência, né? Então, o grande esforço dos pacifistas é conseguir o quê? Cortar essa escalada de violência, conseguir uma trégua para poder chegar num diálogo, né? Não quer dizer que o diálogo você vai conseguir firmar a paz na primeira conversa. Por exemplo, em Moçambique, eles estão em guerra civil, remando, que é a Revolução Nacionalista Moçambicana contra o Frelimo, que é a Frente de Libertação Moçambique. Eles, para vocês terem ideia, num período mais ou menos de 14 meses, eles tiveram 110 rodadas de diálogos de paz. Então, são muitos pontos que precisam ser acertados, né? É o que está acontecendo hoje na Colômbia, tá? Não é só dar anistia para as Farc, depois de tudo que aconteceu em 50 anos de violência, vítima dos dois lados, né? Tem muita coisa para ser acertada. Então, a gente vê a paz como um processo, né? E essa questão neutra é porque existe outros vieses, né? Do ponto pacífico, né? Então, a gente pode colocar que esse ponto pacífico não quer dizer um ponto definitivo, mas é uma pausa, é uma situação ali que tem uma fragilidade ou não, depende da situação, e pode ter pontos pacíficos, como você está colocando, que é neutro, então, olhando um homeostático, que aí seria mais definitivo, seria algo que fecha uma situação, não é isso? Você comentou alguma coisa no início que eu esqueci. Ele tem a tendência de ser mais ou menos peremptório e questionável. Ele tem essa questão mais ou menos definitiva. Quer ver eu te dar um exemplo, um ponto pacífico que é conflitivo, que ninguém toca nele. Ponto pacífico? Ponto pacífico. Conflitivo. Conflitivo. Isso é bom. Tá? É meio paradoxal. Não, a gente tem um livro de paradoxos, tá perfeito, né? Tá perfeito. Vamos lá. Israel-Palestina, né? A questão de Israel e Palestina está mais ou menos o quê? 50 anos no entreveiro aí, né? Moisés é uma personalidade importante dentro da questão hebraica dos judeus, né? E o Moisés, ele é egípcio, ele é árabe. E isso é ponto pacífico. Mas os judeus não tocam nessa questão, não levantam. Por quê? Se eles levantarem, eles vão ter que admitir que os árabes são irmãos deles. Eles estão matando os próprios irmãos. Então, uma questão está vendo uma sutileza do ponto pacífico que a gente levanta. Existem outras, eu consegui pinçar essa. Ele foi árabe, egípcio, né? Isso não dá para questionar, isso é pacífico. Isso é o exemplo de categórico? É categórico. Isso é seria dentro da tipologia que você colocou ali, da certificação. Isso. Ele seria... Não tem dúvida, é definido. Dúvida, é isso aí. É isso. Ok. Quer falar, Humberto? Gilderley, na página 13, em argumentologia, o item lá é a seleção. Tu coloca ali o primeiro item como contiguidade, que eu acho que é um pouco isso que tu falou agora há pouco, né? É a opção pelo imediato ao invés do negligenciado. Porque muitas vezes pode-se ter ideia que existe algum ponto pacífico, mas na verdade tem alguma coisa que está sendo encobertada, mais ou menos isso? É bem essa questão, justamente isso. Isso não dá para negar, só que eu não consigo obter consenso e conversa do outro lado com esse ponto pacífico, que a gente deu o exemplo do Moisés. Eu vou para um segundo. Vou para um segundo ponto pacífico, vou para um terceiro, vou arrumar outra questão para poder obter diálogo, né? Na verdade, é uma maneira de criar uma espécie de uma empatia. Né? De um rapport, de um campo neutro, onde é possível começar uma interação. É disso que você está falando, né? Isso, para a gente poder avançar justamente na última fase da argumentologia, né? Abrir caminhos para obter a intercooperação. Ou a cooperação do outro lado, né? Isso é um ponto dentro da pacificidade e do pacifismo, mas você tentar conseguir a colaboração do outro lado. Por isso que os esforços de paz são muito grandes, por isso demanda ortopensinidade, diálogos de paz, rodadas, campo neutro. Para você ter ideia, os diálogos da Síria, eles estão acontecendo lá em Genebra, lá na Europa. Tá? Sim, num local distante. Né? Agora, outro ponto, né? Para Israel tentar chegar à paz com a Palestina, eles não vão conseguir diretamente, porque tem os irmãos árabes. Então, o recurso que eles vão usar, se eles já tentaram, etc., tem uma série de questões para ser questionada, né? Firmar um acordo de paz com a Palestina se o dia chegar, tá? Mas com consentimento da União Árabe. Tá? Sem o consentimento da União Árabe, que é os outros árabes, isso diminui a força do acordo de paz deles. Então, nesse caso, se não me engano, a União Árabe ou Liga Árabe
A Liga Árabe, nesse ponto, ela funcionaria como ponto pacífico, nessa questão. E em relação a isso ainda, Judelei, nas relações interpessoais, né? Vamos supor que tenha alguma situação, eu conheço alguém que eu não tenho algum ponto pacífico em relação a essa pessoa, mas a minha intenção é muito boa, é muito cosmoética. E aí, em determinado momento, eu posso optar por não tocar em determinado ponto para não entrar em conflito. Quando que isso até que ponto que eu vou, que isso vai ser cosmoético, e até que ponto que isso não é mais um cosmoético, é alguma manipulação da minha parte? Não, você tocou um ponto muito bacana que diz a questão da inteligência pacifista, né? De ter o momento certo, o local certo, as pessoas certas. Se você tem um entreveiro com uma pessoa, você pode usar uma terceira pessoa como ponto pacífico para poder acessar ela. Tá? Então, por exemplo, dentro da questão familiar, às vezes você tem um entreveiro entre pai e mãe, você pode usar um irmão, um tio, que daí consegue estabelecer o diálogo. E às vezes tem aquela pessoa dentro da família que é ponto pacífico. Às vezes quando ela fala, cerrou o assunto. Tá? A água para. A água para. Então, nesse ponto, é o que eu chamava de ponto pacífico consciencial, né? Com a pessoa, ela serve de ponto pacífico, né? E agora, a inteligência evolutiva e pacifista nessa questão, o ponto pacífico é muito dinâmico. Às vezes, para determinada questão, você pode eleger uma pessoa, um fato, uma circunstância, em determinada outra situação, outra pessoa. Tá? Agora, vamos comentar uma coisa. Dentro do processo de paz, que às vezes, o processo longo, às vezes demora você conseguir firmar a paz, o conflito ele tem as suas dinâmicas, ele muda de sentido, muda de intensidade, muda de algoz vítima. Pode acontecer isso. Então, dentro do curso pacífico, você pode usar vários pontos como ponto pacífico, né? Agora, uma coisa interessante, que o ponto pacífico, você usando ele, conseguindo obter diálogo, você consegue marcar um determinado estágio que você conseguiu avançar dentro dos diálogos de paz. E aí é o gargalo, né? Aí você consegue passar para um outro. Então, conseguir, por exemplo, na Síria, conseguir obter uma trégua, já diz alguma coisa. A partir da trégua, vamos conseguir trazer o outro lado para o diálogo, já é outra vantagem. Então, e aí vai. Quer falar? Trouxeram aqui a questão de uma coisa mais interpessoal, e eu estava me lembrando de uma coisa mais intraconsciencial. Uhum. Como é que são os conflitos íntimos e a pacificação íntima, não é? Uhum. E aonde é que estava tocando na questão, não, aquele ponto não se fala, eu não posso tocar naquele assunto para poder fazer essa mediação. Uhum. E até que ponto que a gente também não toca em alguns pontos nossos para ter essa pacificação íntima também. Entende? Estava me lembrando também, por exemplo, de retrocognições que muitas vezes não nos são favorecidas, para que a gente ainda não tenha maturidade para lidar com isso. Mas como é que você vê essa questão disso tudo que você tem estudado, né, da pacifismologia ou paciologia, que, na verdade, a gente está querendo tratar da nossa própria pacificação, né? Você trouxe uma abordagem que eu não tinha pensado ainda, apesar que a gente comentou sobre interconsciencialidade, né? Se você tem algum ponto que você não consegue tocar, isso é antievolutivo. É um tema tabu para você. Não é isso? A gente tem nossas ferramentas, Recim, consciencioterapia, conscienciometria. Bem, dependendo se é a questão, às vezes você pode usar algum amigo para comentar com ele, ou pedir uma observação, tentar arrumar um recurso, né? Isso é pacifista. Mas realmente é difícil, é um gargalo para a gente, né? Essa questão. A gente tem que entender que, às vezes, a paz, do ponto de vista dessa intraconsciencialidade, ela só chega depois de muito mexer em conflito. Então, não adianta querer ficar, às vezes, em situação de banho-maria, porque a paz verdadeira não chega. É preciso gerar, muitas vezes, uma crise de crescimento interna violenta, olha a palavra que eu estou usando, né? Violenta, para que depois aquilo se assente e a gente realmente se pacifique. O que acho que você está querendo dizer é o seguinte, né? Aquela pessoa que ela quer viver no mais ou menos da pacificação,
para não sentir o incômodo dos conflitos internos. Mas na realidade ela não está em paz. E ela não está em paz. Brilhante essa observação sua, brilhante. Então, esses conflitos violentos, às vezes, eles são violentos no sentido de intraconsciencial, né? São no meio dos conflitos que a gente vai medir e mensurar realmente o grau da nossa pacificidade, né? E do autopacifismo pessoal, não é no isolamento. Isso é próprio da paz. No meio do conflito, você conseguir manter a sua ortopensinidade, sua anticonflitividade e conseguir ajudar o outro lado. Eu estava vendo também, assim, porque é lógico, a gente, quando fala em desperticidade, já é aquela condição que a pessoa vê todos os seus, ou melhor, não tem conflitos, mas vê todas as suas questões, os seus trafares que ainda precisam ser resolvidos, né? Mas a pessoa já não tem conflito em relação a isso. Mas eu estou tentando pegar assim um crescendo, quando é que a pessoa ainda não está em condições de ver aquele ponto, ou quando não, tem que realmente pegar naquilo, agarrar e resolver. Mas tem pessoas que têm, às vezes, alguns traços ou algumas questões que a gente ainda não tem condições de às vezes é um momento analisar. evolutivo, não dá para pegar a raiz principal do problema, mas você pode pegar a secundária, a outra, a terceira. E um momento, você vai chegar ao momento da raiz principal. São as camadas, né, da cebola. Foi bem como é que eu trabalhei as questões de reciclagem, né? Você vai trabalhando as coisas periféricas até que sobra o peão. E aí a gente começa a trabalhar. Aí depois, no dia seguinte, você descobre que tem mais um. Depois tem mais um. Mais uma casa. Fala, Roberto. E o interessante é que esse acobertamento, essa negligência que o Judelei coloca aqui no verbete, de se deparar com esse autoenfrentamento, ele gera medo, né? E o medo é uma das coisas que mais produz agressividade. Uma das primeiras respostas do medo é a agressividade. Os animais são assim. Grande parte dos animais que são agressivos é por medo. É por medo, então, para né? se defender, eles atacam. Eles atacam, Então, o ponto pacífico e a pacificação fica longe, né? Enquanto não houver o autoenfrentamento, não tem autoconfiança para poder ter a pacificação interna e externa. Agora, dentro desse ponto de intraconsciencialidade, né, vamos explorar mais um viés aí, né? Na nossa questão evolutiva de intermissivismo, o professor Valdo coloca que, por ano, em média, cada um tem mais ou menos seis, não sei a palavra de jeito que ele usou, conflitos ou gargalos durante o ano para superar. Isso faz parte da formação nossa, né? Essa resiliência, adaptação e superação das dificuldades pessoais, né? Não tem saída, né? Vamos lá, fatologia, essa pergunta vem da Suíça, hein? Fatologia, página 1, terceira linha. A ausência da discordância por determinado aspecto específico. Tá, Muitas vezes, acreditando ser uma pessoa pacifista, evitei discordar com outras pessoas para evitar conflitos. Assim sendo, acabei por criar conflitos comigo mesma. Você poderia comentar? Isso diz respeito ao momento de você conseguir colocar a sua posição. Às vezes não é naquele momento imediato que você precisa dizer tal coisa, né? Até porque naquele momento imediato, se você dizer alguma coisa, você pode gerar conflito, o tom de voz pode sair diferente. Mas pode ser, quando terminar a reunião, você pode chamar a pessoa de lado. Ou em segundo momento, você colocar a sua posição. Tá? Isso vai da inteligência evolutiva nossa, né? Agora, a questão de ausência de discordância, né? O que eu estava me referindo aqui é que o determinado ponto pacífico, aquilo é pacífico, você não consegue discutir. Naquele ponto é pacífico. Específico. Por exemplo, Colômbia, a questão de guerra civil que está mais ou menos 50 anos, já 45 mil mortes, 3 milhões de deslocados, né? As Farc, a guerrilha do outro lado, o narcotráfico, né? Um ponto pacífico que todos são colombianos. Isso não dá para discutir. São eles entre eles. Eles têm que arrumar a solução entre eles. Estão matando irmão entre eles. Isso é pacífico. São todos colombianos. É nisso que você está querendo dizer, né? Que, agora, o que ela está chamando atenção é para um lado interessante também. Que é a questão de... Às vezes, a pessoa precisa aprender a se posicionar, né? Porque ser pacifista não significa ser passivo. Passivo, conivente, bobão, né? Até isso é anticosmoético, É anticosmoético. Ser pacifista, muitas vezes, a pessoa está colocando o dedo na ferida, mas ela está colocando de uma maneira pacifista, né? Para melhorar todo mundo. Então, só para até ajudar aí a teletertuliana,
como é que você... Não existe regra, lógico, não é? Mas um questionamento que a gente pode se colocar para dizer, é hora de falar ou é hora de calar? É hora de falar, é hora de calar. Outra coisa, estou com medo de quê? Eu acho Tem que... uma série, né? Estou com medo de quê? Tem uma série de situações aí. Esse é um tema extremamente interessante. Dá livro, né? Eu sempre penso em livro. Isso dá livro. Que isso é um conflito também, né? E isso muitas vezes íntimo, tira o sono, né? É um conflito íntimo. Agora vem uma pergunta de Portugal. Vamos. Certificação, página 3. Sobre as características expositoras da consistência, da consensualidade. Poderia ampliar o item 6, inequívoco, e 7, irresistível? Tá, o ponto, a consistência da consensualidade, ou consistência do ponto pacífico, ele é inequívoco, né? Ele não é ambíguo, tá? Principalmente ele não é ambíguo, não há questão de dúvida ali. Por exemplo, Colômbia, são todos colombianos, não dá para ter dúvida a respeito disso. Você pode usar isso como um argumento. Por exemplo, o professor Valdo, ele conta para a gente, a professora Mabel, que trabalhou mais com a questão da holobiográfica do Zéfiro, né? Vai poder ajudar. Quando teve aquele conflito, aquele império, aquele feudo, né, que iam atacar o castelo, e que chamaram ele para mediar lá a questão do conflito, ele evocou a questão da terra, né, dos ancestrais, que aquela era a terra dos ancestrais dele, que eles iam sujar a terra. E ele usou esse argumento como ponto pacífico para conseguir estabelecer diálogo. E ele conseguiu obter sensibilidade do outro lado, tanto é que não teve a guerra. Tá? Então, esse é um ponto que a gente pode utilizar, que é inequívoco, né? Outra coisa irresistível, a irresistibilidade, né? Que ele tem força por si só, o ponto pacífico. Ele é praticamente inquestionável, né? E não pode se resistir a ele. Por exemplo, a gente teve a guerra do Brasil com o Paraguai, né? Teve o nosso holocausto vasto aí, etc. Com o tempo, as políticas internacionais bilaterais que a gente teve com o Paraguai, a gente conseguiu chegar num nível bom de interação com o Paraguai. Hoje a gente tem Itaipu, que é binacional dos dois países. Um entrou com mais recursos, outro menos, um com o lado do rio, outro não, etc. Na realidade, os dois lados do rio, né? Mas a Itaipu, pela dimensão e magnitude dela, não nos interessa mais ter uma guerra mais aqui na região. Tá? Isso é irresistível, isso é incontestável, né, para nós. E eu coloco em algum momento aqui do verbete, eu não sei qual, que a partir disso, do ponto pacífico, você pode estabelecer outras coisas, né? Outros tipos avançar em relações, na interação, na bilateralidade, obter outras coisas. E realmente é o que a Itaipu faz hoje, que tem além de produção energética, tem um baita de um trabalho social dos ambos dois lados da fronteira. Judelei, aproveitando, né, até a pergunta veio de Portugal e até para esclarecer, né, como você sabe que o processo irresistível, né, desse ponto pacífico, no caso da Itaipu, a gente sabe que existia uma tensão de conflito entre os dois regimes militares na altura e uma tensão aqui de bélica e militar de fronteira entre Paraguai e Brasil. Isso. Então não se sabia qual que era a fronteira e algumas ilhas que separavam, né, o rio, dentro do Rio Paraná, eles eram consideradas brasileiras ou paraguaias. Então existia um conflito, até uma tensão armada caminhando, porque os dois regimes eram militares, e uma saída diplomática foi fazer, então, inundar tudo como um processo de barragem. Então, quer dizer, exatamente, a margem ela ficou submersa. Então, a fronteira de alguma maneira mudou, e com isso os dois saíram ganhando, porque ia inundar as duas áreas, teoricamente, mas acabou inundando mais a área brasileira, por causa do processo geográfico, e a Itaipu, então, quer dizer, ele é fruto deste processo. Então, realmente é um exemplo de ponto pacífico. É um exemplo de ponto pacífico, né? Essa questão de fronteira foi muito grande, de antagônica. Para vocês terem ideia, tem uma foto de Marco das Três Fronteiras. Foz do Iguaçu, na realidade, ele nasceu como uma colônia militar, né? Estrategicamente, né? E o Marco das Três Fronteiras, eu tenho foto de manobra de militares que fizeram de frente para o país paraguaio, se posicionando, né? Antiga, né? E essa questão de paz avançou entre os dois países, né? Estou colocando bom num ponto a questão das ditaduras. Se vocês pegarem as fotos de quando foi inaugurada a Ponte da Amizade,
que o nosso presidente, na época, general Médici, Garrastazu Azul Médici, ia cumprimentar em cima da Ponte da Amizade o general presidente paraguaio, que, se não me engano era o Stroessner, a energia que você vê nas fotos é uma energia de paz, não tem nada de antagonismo, são preto e branco as fotos, muito bonitas, inclusive, por sinal, né? Isso que já diz respeito ao nosso processo de pacificação com o Paraguai. Ok. Gente, eu estou chamando a atenção uma coisa aqui, ó. Alguns anos já que a gente media a tertúlia, né? Eu acho que hoje é o dia que tem mais gente do exterior aqui, ó. Tem 3 de Portugal, cidades distintas. Mais 3 perguntas da Suíça de cidades distintas. Depois tem dos Estados Unidos, a Alemanha não tem. Tem de Madrid. Tem também de Sorocaba, minha terra. Mas, meu amigo de Sorocaba, amigo meu. Mas eu estou dizendo, mas hoje está mesmo internacional presente aqui, interessante isso. Vamos lá, Fatologia, página 1, 4ª linha. Poderia expandir a raiz da pacificidade, referindo qual a sua perspectiva? Bem, a raiz da pacificidade diz respeito se é a respeito da religião ou do discernimento, né? As pessoas, os pacifistas, eles chegam na paz basicamente por 2 viés. Ou por uma questão ética e de discernimento pessoal, ou uma questão religiosa, budismo, hinduísmo, as religiões que começaram com o pacifismo, que são a anglicana e a metodista, entendeu? Então, essa raiz da pacificidade tem que olhar esses 2 viés. Por exemplo, quando for firmar um acordo de paz com os árabes, questão aí que está acontecendo hoje, Palestina, ou Síria, ou os questões dos turcos se envolver na Síria, né? É inteligente observar a questão religiosa, ou a questão de costumes, né? A questão deles, como eles trabalham a paz, para você poder confirmar o acordo. Isso diz respeito a respeitar as questões de costumes deles, né? Não é impor alguma coisa do Ocidente para o Oriente, goela abaixo, e vamos firmar acordo de paz. Isso não rende muito. Tá? Inclusive, uma das técnicas que o secretário-geral da ONU, antes de dessomar, ele fez uma agenda para a paz, ele colocou os estágios da paz, né? Os estágios do processo de operação da paz, né? Que é os processos da ONU, que é o peacemaking, peacekeeping, peace enforcement, peace building. Né? E a ONU conseguiu analisar que o peace enforcement, que era os acordos de paz pela imposição, eles eram mais fadados ao fracasso. Isso, claro, a gente, aqui, consciencialmente, a gente vai observar, não é feito elo consciencial. Você não obteve a empatia do outro lado, você não obteve conscienciosidade do outro lado. Foi goela abaixo, foi o que aconteceu com o Tratado de Versalhes. E gerou a Segunda Guerra Mundial depois. Tá? Gente, só para acrescentar, acaba de chegar da África do Sul também. Opa! O negócio está quente. Olha lá. Pensenologia, página 1, na última linha. Você poderia sugerir e ampliar, se possível com exemplo, a fecundação da pacipensenidade? Como uma consim pode mergulhar nesse tipo de pensene? Olha, você fez uma pergunta muito boa, tá? O que a gente precisa entender? Que a paz não é um processo passivo. Não é passividade, tá? É um processo ativo. Ela é atípico, ativo, né? E ela tem a tendência de se espraiar no ambiente. Então, se você tem uma manifestação tranquila, pacifista, você consegue passar isso para o ambiente, consegue passar nas outras pessoas do lado. Você, talvez, algum dia você já teve observado que, dependendo de como você chegou em determinado local, as pessoas, nossa, como você está diferente hoje? Algum comentário desse tipo. Isso é justamente do passe pensene, né? Que é o pensene da paz, tá? E como você pode conseguir chegar nele? Através de diminuindo seus conflitos pessoais. A intrafisicalidade não tem como a gente não viver sem conflito. Isso faz parte. A gente vive o tempo todo fazendo escolhas, acertando, errando, tendo interação com outras pessoas. Isso faz parte. Mas diminuindo os conflitos pessoais e aumentando a ortopensenidade.
a pessoa consegue chegar no passe PNCN, né? E gera essa sensação de bem-estar na pessoa, isso resplandece no ambiente. Parafatologia, página 2, penúltima linha. Como reconhecer a autobagagem multiexistencial pela paz? Olha, a autobagagem multiexistencial pela paz, eu dou 2 viés que a pessoa pode chegar, né, nela. Através de identificando o que ela fez na Seriex dela, as pesquisas seriexológicas dela, tentar identificar o que ela já fez em prol das outras pessoas, em prol da anticonflitividade dela, os momentos que ela conseguiu abrir mão, os momentos que ela conseguiu parar para refletir, isso é muito importante dentro da pacifismologia, né? E outro viés, eu acabei comentando os dois, né? A interconsciencialidade, né? A conflitividade dela. Uma coisa hoje que você pode identificar, você pode tentar diagnosticar hoje. Hoje eu sou uma pessoa que consegue fazer reflexões, que consegue parar e ponderar. Isso é uma questão natural para mim ou é uma questão difícil? Isso vai denunciar da bagagem pacifista dela, da Seriex dela. Se hoje é muito difícil eu parar e refletir, ponderar, abrir mão, provavelmente no passado eu repeti as mesmas coisas. Hoje eu estou repetindo o passado, né? O temperamento de hoje mostra muito, né, Mostra do que muito. a gente foi. Então, ela tem um temperamento mais amigável, mais pacifista hoje, mostra a bagagem dela. Agora, se é uma pessoa conflitiva, arruma briga por tudo, por onde vai, confusão, que ela gera, aí ela já pode ter uma ideia que isso, obviamente, também não é de hoje, já traz de outras vidas, né? O temperamento atual diz muito. Agora, vamos fazer um adendo dentro da questão serexológica, uma ideia que me corre, né? Olhando para a sua serexologia, tenta observar se teve algum momento que você foi colocada dentro de um grupo que ajudou a resolver aquilo, ou ajudou a encaminhar as coisas. Tá? Essa é uma técnica que os amparadores utilizam, né? Às vezes pegam uma pessoa para tentar resolver tal questão, tal situação. Tá? Isso ajuda. Como assim? Dá um exemplo, Gidelim. Um exemplo, vamos pegar um macro exemplo, um exemplo bem bacana. Ali na questão masculinologia, né? Tá vendo ali o último personagem, Eli Root? Ele é um advogado que morava em Nova York, né? De Clinton, nos Estados Unidos, depois foi para Nova York, né? Ele era um advogado que cuidava de questões macro e ele não era pessoa pública. O presidente, na época, 1905, mais ou menos por aí, teve um problema com o secretário de Estado de Defesa dele e falou assim, olha, saiu a pessoa, não sei o que aconteceu, ele falou assim, olha, para esse cargo eu não quero um militar, eu preciso de uma pessoa advogada. E colocou ele para trabalhar na questão de secretário de Defesa. Ele firmou de 40, algumas biografias me dão 40, outras dão 70 acordos. 70 acordos. Então, ele praticamente foi como uma pessoa infiltrada, foi colocada ali para firmar isso. Essa personalidade, ela é muito interessante, porque se você... Eu peguei a biografia dele, tem na Wikipedia, mas é meio confusa em inglês, tá? Se vocês pegarem ele no site do Prêmio Nobel da Paz, ele foi o 18º laureado, tá? Você vai ver que ele tem umas questões muito similares com o do espartano. Firmou vários acordos de paz, ele criou escolas para educação, escolas do direito, ajudou os Estados Unidos na mediação no Canal do Panamá. Os Estados Unidos até então tinham uma tradição de ser parcial nas questões internacionais. E ele começou a posicionar os Estados Unidos a respeito disso. Então, a partir dessa atuação dele, foram 4 a 5 anos que ele ficou como secretário de Estado, de Defesa, de 2 mandatos de 2 presidentes. Ele conseguiu fazer com que os Estados Unidos se tornasse uma potência nessa parte de relações internacionais. Teve envolvimento com o Tribunal de Haia, tá? Ajudou. Você olha assim para a biografia dele, eu não consigo achar nada que depõe contra a biografia dele. Uma ideia que eu tinha, uma ideia que eu tive início é que provavelmente ele deve ter macrosoma. Agora, uma ideia que me veio depois, que ele tem inteligência evolutiva. Porque as abordagens, os acordos que ele fez, a magnitude que ele fez,
Foi um trabalho muito grande. Então, isso que os amparadores procuram utilizar, pessoas que têm chance de conseguir firmar algum acordo, alguma conciliação. Por exemplo, Colômbia. O presidente antigo, Manuel Uribe, ele não conseguiu firmar um acordo de paz com as Farc. O secretário de defesa dele, que é hoje o presidente, Juan Manuel Santos, conseguiu. Então, foi mais ou menos uma estratégia de infiltração que os amparadores colocam, e é uma conjunção que eu faço, uma elaboração que eu faço, que o Juan Manuel Santos, ele provavelmente tinha alguma autoridade pessoal perante o grupo, ou os grupos, para conseguir chegar no acordo de paz. Que foi o que aconteceu na Revolução Farroupilha. O Bento Gonçalves não conseguiu firmar acordo de paz. Quem firmou foi o Canabarro Fontoura, que era um lanceiro negro. Os dois que conseguiram, e os dois eram a minoria dentro do movimento Farroupilha. Você sabe, tem uma pergunta aqui sobre esse nobelista, que você agora acaba que já respondeu, mas essa mesma pessoa faz uma segunda pergunta, então eu vou aproveitar que você está no tema. Você poderia discorrer sobre algumas personalidades belicistas ganhadoras do Prêmio Nobel? Tá. A gente tem Elie Arruda, ele era advogado, tá? Essa personalidade já chama muita atenção. Para mim, ele está bastante alinhado com o trabalho do Espartano, quando o Espartano fez o trabalho lá na Grécia. Tá? Você olha, ele é advogado, mas o que ele tratou era de belicismo. Mas você conhece mais algum belicista que ganhou esse prêmio? Não, tem vários. Essa é a pergunta dela. Tem vários. Por exemplo, o mais contraditório que se tem de belicista é o Henry Kissinger. Ele startou um processo de guerra, eu não lembro se foi a do Vietnã, tá? Mas ele ganhou o Nobel da Paz por ter conseguido firmar um acordo com o general vietnamita depois. E essa personalidade é perseguida até hoje, né? Porque como ele promoveu guerra e depois consegue ganhar um prêmio Nobel da Paz. Mesmo ter firmado acordo. O prêmio também é controvertido. É, controvertido, Vamos né? falar a verdade. Mas eu acho que é tipo a técnica de camisa de força, né? Que os amparadores colocam para a pessoa não cair de novo no erro, né? No erro. Quer fazer alguma pergunta, André? Sim, eu queria aproveitar na página 2, na parafatologia, que se aprofundasse, né, explicasse melhor, que eu acho que é uma coisa interessante, aí o paradoxo da forte razão não oferecer necessariamente a pacificação. Era paradoxologia, né? Olha, esse paradoxo da forte razão não oferecer necessariamente pacificação diz muito respeito àquela questão. Dentro das questões de conflito, o grande problema, conflito já é o problema em si, né? Mas procura-se evitar isso, ter uma escalada de conflito dos dois lados ou de um lado, tá? E, em determinado momento, dentro das questões belicistas, de guerra, você tem vítima dos dois lados. Os dois lados, entre aspas, acabam tendo razão. E isso, em determinado ponto, isso não é produtivo para o diálogo, para você tentar firmar a paz. Você pode considerar esse ponto, um ponto de consideração, você poder firmar um acordo de paz, mas se toda hora você conseguir levantar isso, olha, eu fui vítima, o outro foi vítima, você não vai chegar num acordo. Tá? Então, esse ponto ele é considerável para fazer um tratado de paz, pode ser contemplado mais na frente, mas ele não é um ponto pacífico. Então, por exemplo, na questão lá da Colômbia, foi bastante controvertido, mas eles estão chegando num consenso, tá? Um ponto de consenso, um ponto pacífico. Que o quê? Para se firmar um acordo do governo colombiano com as Farc, eles têm que estudar como é que eles vão fazer a anistia com as Farc. Porque, na realidade, as Farc foram algoz. Como é que você vai obter a anistia deles? Então, eles tentando elaborar. Isso é um ponto que demanda a nossa inteligência evolutiva pacifista que eles estão tentando colocar lá. Então, uma das cláusulas do acordo de paz é o quê? Tentar fazer a reparação das vítimas, né? Que foram vítimas das Farc. Agora, e tem outras cláusulas também. Sim, né? Eu já vi um comentário falando de que muitas ações de guerra elas não foram racionais. Né? Então, entra muito um pouco do que você está falando aqui. Não, mas a guerra não é racional. Mas é justamente ele. Mas a ação em si, de fato, né? Ou seja, o estopim, ele não foi a razão, não foi algo que nem lógico, que nem está falando aqui, que a razão é pacificação. Né? Então, quer dizer, uma ação emocional acabou gerando. E é isso que eu queria que você trabalhasse,
esse paradoxo é porque o ser humano ainda é muito emotivo? Sim. Sim. Essa questão do paradoxo, por isso demanda muito a ortopensanidade dos pacifistas, né? Preciso ter aquele centramento para poder conseguir chegar no outro lado, mesmo que ele foi o meu algoz ou de um parente meu, conseguir sentar com a pessoa e conseguir negociar com ela. Porque, na verdade, né, André, não tem uma das coisas, acho que mais irracionais que existe é a guerra. Uma coisa é irracional você viver... Antes, né? Não, você viver para matar o outro. Assim, você gastar um dinheiro e tudo mais para... Entendeu? É uma coisa extremamente irracional. Claro que você pode falar defesa, aí vai entrar em outras coisas. Mas a guerra em si, ela é indefensável, né? Ela é uma coisa irracional. Eu não consigo ver racionalidade nisso. Mas aí que está. Talvez a gente analisar não a racionalidade, mas a intencionalidade. Por quê? Racionalidade há. Porque, olha só, Estados Unidos, na campanha bélica que ele faz, todo mundo sabe que está investindo na indústria. Mas lá, então a indústria a falácias. Sim, mas não há racionalidade. Não, há falácias lógicas, aparentemente racionais. Sim, mas do ponto de vista da racionalidade ali, do mental somática, não tem. Eu não sei qual é a sua racionalidade que você está falando. É que eu já estudei lógica. Então, olhando a lógica, a gente vê que a falácia, né, ou seja, a lógica, é a construção falha da lógica. Da lógica, isso aí tudo bem, aí tem um monte, aí eu concordo. Exatamente. Aí é o que mais tem. Ou seja, a base da falácia. A falácia lógica é o que mais tem. A questão das armas químicas e invasão no Iraque em 2003 foi isso. A gente sabe que os Estados Unidos é muito belicista, os republicanos têm essa... E um discurso lindo, é um discurso lindo. Exatamente, de que a guerra, ela produz lucro, ela fortalece a indústria dos Estados Unidos. Gente, olha, nesse momento vamos fazer aqui uma divulgação. Curso Autossuperação do Temperamento Belicista, de 5 a 7 de maio agora. Tem uma série de palestrantes aqui. E, inclusive, tem um campo bioenergético com o professor Hernande, professor Rui Bueno, que é o campo bioenergético de reconciliação. Então, fica o convite, já que a gente está falando sobre esses assuntos, vai falar sobre temperamento belicista, o efeito Lúcifer, pela perspectiva do paradigma... Você vai, Gilderley, nesse curso? Não vou poder, eu vou estar trabalhando. Olha, Gilderley, olha aí, dá jeito nele. Não, quem trabalha no turismo, hotelaria, é refém do trabalho, gente. É refém, não adianta. Não é de guerra, mas é de trabalho. Quando eu entrei na faculdade, eu já sabia disso. Mas na próxima edição, eu sou candidato. Você é candidato, olha lá. Neossinapsologia, página 2. Você poderia ampliar as neossinapses ampliando as conciliações interpessoais? As neossinapses ampliando as conciliações interpessoais, né? As neossinapses são os cons que você consegue recuperar tá me falando a memória agora, né? Os cons magnos. Os cons que você consegue estabelecer ou consegue visualizar, né? Ampliar, inclusive. Isso te dá um certo grau de lucidez. Se você tiver um pouco de lucidez, você não vai entrar em conflito. Você vai optar pelo diálogo, pelo consenso, pela intermediação. Vai esperar um momento poder falar, ou obter sensibilidade da outra parte, né? E poder se colocar, se posicionar, que foi o que a colega comentou no início, né? Que às vezes ela não conseguia se posicionar. Então, às vezes, pode ter faltado algumas sinapses ali, né? Bem. Parafatologia, página 2, terceira linha de baixo para cima. As mediações paradiplomáticas. O verbetógrafo poderia comentar alguma experiência com a paradiplomacia? Essas experiências paradiplomáticas são quando, às vezes, um grupo é trazido para fazer reconciliação com o outro, tá? O último verbete que eu defendi aqui foi... não estou lembrando o tema. O último verbete que eu defendi aqui, a gente comentou sobre a questão farroupilha, né? Depois que aconteceu comigo, foi trazido um grupo, provavelmente foi esse grupo que foi trazido, e eu participei de uma dinâmica com o EPICOM, com acoplamento de consciência, acoplamento de operador, e eu fui sendo energizado mais ou menos uns 5 minutos. E depois a gente trouxe essa questão que realmente estava sendo atendido um grupo que era esse, né? Então, era um grupo que estava sendo feita uma mediação, que provavelmente era esse grupo que foi levantado na questão dos farrapos, que a gente defendeu no último verbete. Isso é uma técnica que os amparadores usam, né? Conseguir, dependendo do momento evolutivo, conseguir acessar aquele grupo de consciências
e ele tinha uma patologia específica, esse grupo não era necessariamente farrapos, tinha uma patologia específica, conseguia acessar o grupo e trazer ele para fazer a reconciliação. Agora, vamos lá, esse grupo às vezes poderia estar com um antagonismo ativo até hoje, ou contra o Império do Brasil, ou contra a questão do Paraguai, ou contra a questão da Argentina, que na época o ditador, em 1845, 1860, ele estava querendo invadir o Brasil. Então, pode ser que esse grupo estava preso essa pensenidade ainda, né? E foi uma técnica que foi usada, né? Os amparadores fizeram, né? Essa técnica. Agora, fazendo projeção, às vezes a gente pode participar de algumas intermediações. Isso é muito rico, né? Tem um caso que o professor Eduardo Vicenzi comenta, né? Que ele viu o Sérgio Vieira de Mello, na projeção dele, fazendo intermediação de consciências assediadoras, né? Só acho que talvez foi no Palácio da Paz. Ok. Definologia, página 1. Pairando a mútua concordância e conveniência. Peço comentar sobre a hipótese de haver concordância e conveniência sobre uma ideia errada. Neste caso, o ponto pacífico pode ser anticosmoético? Pode Claro ser. que pode. Pseudo ponto pacífico, né? E a gente tem que estar muito atento a essa questão de cosmoética e de intenção. A intenção quando você vai trabalhar as questões de paz, né? Quando a Rússia entrou na Síria, a intenção não era necessariamente de paz. Não era a intenção. Poderia até ser, mas não era a intenção primeira, né? Tem um verbete que a gente vai trazer aqui, que é a vocilogenia pacifista, que está em revisão, que justamente a gente vai abordar isso. A paz só vai chegar quando for a intenção primeira. Se for terceira, segunda, vai ter dificuldade. Um grande exemplo disso, tá? Uma jornalista argentina que está cobrindo, né, e publicou um livro que é sobre o processo de paz na Colômbia. Ela ia publicar quando estava sendo um referendo, esperando que o sim ia ganhar, né? Que da anistia para as Farc, não ganhou, tá? Mas o livro saiu igual, e ela acompanhou o processo. Ela fez uma abordagem brilhante, assim, do ponto de vista do esclarecimento para a gente, que ela fala bem assim, olha, o processo de paz na Colômbia só chegou nesse ponto porque o Juan Manuel Santos e o Timichenko das Farc, eles queriam firmar a paz, senão não conseguiriam ter chegado. Agora vamos transpor para a Síria, né? Tem Rússia, Estados Unidos, Hezbollah, Turquia, curdos, Estado Islâmico, o governo de Bashar al-Assad e o principal, a população síria, né? Pronto. O caldeirão está feito, né? Vamos passar para a próxima pergunta, então, porque esse aí está complicado. Parafatologia, página 2. Peço comentar e exemplificar a última acepção. A agenda extrafísica pró-paz. Essa agenda extrafísica pró-paz são a agenda dos amparadores pró-paz, né? Quando eu falo de paz, das questões de conflito, né, eu olho como a paz como um processo. Você precisa conseguir estabelecer um diálogo com a outra parte, por isso que tem um ponto pacífico que é importante, você consegue estabelecer uma trégua, aí em determinado momento você vai conseguir um acordo. Esse acordo de paz ele pode ser um tratado de paz ou não, são diferentes. A gente, intrafisicamente, trata os dois como sinônimo, não são necessariamente iguais. Depois vem o quê? O processo de manutenção, vem o processo de consolidação. Então, são vários momentos que você tem dentro desse processo. Então, você precisa de muitas pessoas envolvidas nisso. Pessoas da parapolítica, da diplomacia. Então, os amparadores, penso eu, nas minhas autorreflexões, né, eles preparam essas pessoas e colocam as pessoas certas no lugar certo, no momento certo, para que o processo consiga dar vazão e chegar no processo de paz, né? Por exemplo, a questão da Colômbia, são 50 anos que estão em guerra. Por que estão conseguindo só agora e não antes? Às vezes precisava chegar aquela pessoa que ia fazer o acordo de paz, para selar a paz. Entendeu? A questão dos farrapos, foram 10 anos de guerra civil, né? Então, essa agenda evoca muito da nossa atenção. Por exemplo, outro exemplo que vamos dar, o Paraguai. O Paraguai queria ter acesso ao mar, invadiu a província de Misiones, Argentina, invadiu o Rio Grande do Sul, queria chegar ao mar, não conseguiu, terminou a guerra, perderam. Com o tempo, tá, o que o Brasil fez? Fez a BR-277 e a Ponte da Amizade, que dá acesso a eles ao porto de Paranaguá,
que eles podem escolher a principal fonte de economia deles, que é a agricultura. Isso faz parte, penso eu, na agenda pró-paz. Sinonimologia, página 1. Nosso escritor e jornalista Nelson Rodrigues falava que toda unanimidade é burra. Quem pensa com a unanimidade não precisa pensar. Como diferenciar o ponto de consenso aceito por muitos ou todos e a unanimidade presente por aí? No ponto de consenso, não pode ter escapado alguma dúvida despercebida? Isso pode acontecer. Tá? Intrafisicamente, a gente tem várias dificuldades, níveis de lucidez, pessoas manipulando, intenções. Isso pode acontecer, isso acontece. Para se firmar um acordo de paz, você necessariamente não precisa ter unanimidade. Você precisa ter racionalidade, razão e boa intenção para conseguir, sustentabilidade para conseguir firmar um acordo de paz, que é o benefício para ambos os lados. Se eu não firmar um acordo de paz, eu continuo em guerra, continuo em conflito. Isso é inteligente? Não é. Então, você não precisa ter acordo de paz. Um grande exemplo foi com o referendo na Colômbia, que o não ganhou. O não de dar anistia ou de firmar acordo de paz com as Farc. Ok, não ganhou? Isso não é problema. O sim perdeu. Então, o que o presidente fez? Ele está dando a volta, fazendo outros tipos de recursos e meios para conseguir firmar a paz. Isso é próprio da pacifismologia, conseguir outros caminhos. Isso demanda a nossa inteligência evolutiva, nossa inteligência pacifista. Isso é próprio. E não obteve a unanimidade. E nem a metade da população concordou com isso. Mas eu queria fazer um contraponto, chamar a atenção da lógica, né? Para a gente analisar a falácia e os argumentos, né, ad hominem, e os diversos argumentos que possam ser usados. Por exemplo, a gente pode fazer aqui uma enquete. Quem que acha que é ser humano? Que é o quê? Quem que duvida que é ser humano? Aí isso é uma unanimidade, né? Então isso não é burrice. Isso é um consenso inteligente. Então quer dizer, eu posso ter uma unanimidade e aquela ser um fato, um parafato e pronto, ponto pacífico. Então isso a gente também tem que colocar, para a gente não entrar naquele uróbolo e ficar tipo, então eu tenho que... Não, peraí, calma, não é assim. Por exemplo, outro ponto pacífico. Todo consenso é burro, não? Você vai dessomar e você vai ressomar. Isso é outro ponto pacífico. Dentro da nossa área, não tem jeito. Na concessiologia. Exatamente. Então, quer dizer... E outra, você será uma serenona, por exemplo, uma grande serenona. Poxa, esse é outro ponto pacífico. Então, quer dizer, isso para a gente avaliar e não entrar aí em falácias, entrar num processo. Eu gostaria, se pudesse... Posso só pegar esse... Porque você colocou dois pontos que eu achei interessante, que é na principiologia... Fala o princípio de ponto pacífico não anular as diferenças. E depois aqui, na propriedade, na página 3, o ponto pacífico não é basicamente equânime entre as partes. Cria conexão para permitir compartilhar terreno comum nas interrelações. Então, isso eu achei interessante. Existe, sim, a diferença, mas existe ali algo que vai reunir aquele consenso. Obter colaboração. Um exemplo disso que vocês dois estão colocando, que na Revolução Farroupilha, quem conseguiu fechar o acordo de paz, firmar o acordo de paz, foi a minoria dentro do movimento Farroupilha. Foi a minoria da minoria. Que não era consenso, então. Que não era consenso. Justamente isso. Então, mas eu consegui chegar no acordo de paz. Ok. Estrangeiro... Quer falar eu posso só ver um binomiologia na página 2, o binômio insuspeição-segurança. Poderia esclarecer, aprofundar? Insuspeição é que não levanta... Estou esquecendo essa palavra. Não levanta... suspeita, né? Não levanta suspeita, que é firme, que é categórico, né? E não é ambíguo. Não é ambíguo. Você pode, com segurança, que você pode confiar naquele ponto, né? Estrangeirismologia, página 1. Como funciona a interface ou a interface em relação ao ponto pacífico? E o stand-by evolutivo seria como dar uma pausa em relação à dinâmica evolutiva? Tá, a interface a gente coloca aqui como uma adaptação, né? Você pode usar o ponto pacífico como interface e também para você conseguir acessar outro lado, uma espécie de conexão com outro lado, né? E também dentro da interface tem a questão de adaptação, né? Você procurar trazer
naquele momento, aquilo que é mais imediato para você conseguir obter acesso ao outro lado, né? O que seria o ponto pacífico naquele momento, né? Agora, a questão do stand-by evolutivo é que, dependendo do momento, você pode suscitar aquele ponto pacífico, né? Nas inter-relações, né? Agora, vamos imaginar assim, Israel-Palestina, estiveram em conflito há 50 anos, né? Depois, Israel invadiu ali o Egito, Síria e Jordânia. Com o tempo, em 92, se não me engano, conseguiu firmar a paz com a Jordânia. A partir daquele momento, a Jordânia pode ser um ponto pacífico na intermediação com os palestinos. Então, assim, nessa escalada de 50 anos, surgiu um novo ponto pacífico. Tá? Então, isso diz muito a questão do stand-by evolutivo, né? Que às vezes você tem que esperar o momento certo, o local certo, e às vezes pode criar ou surgir um novo ponto pacífico, se você conseguir obter sensibilidade. Megapensenologia, página 1. Autoreflexões suscitam paz. Poderia explicar seu ponto de vista a respeito desse megapensene? Ao ler, me pareceu que nem toda autorreflexão é sadia para suscitar paz. Bem, as suas autorreflexões, os pensenes seu, para onde que você vai levar eles, ou vai suscitar conflito ou pacificidade. Então, a abordagem aqui, que autorreflexões quer dizer o quê? O contexto do verbete, né? Que dentro das questões de conflitividade, até autoconflitividade, se você conseguir parar e autorrefletir, ponderar com calma, provavelmente você vai chegar numa saída ou numa solução. É que, na verdade, era bom a gente separar o que é autorreflexão daqueles pensenes autoassediantes. Esses pensenes autoassediantes que a gente fica, às vezes, ruminando, isso não é autorreflexão. Não. Isso realmente pode gerar mais conflito para a pessoa do que qualquer coisa. Mas a autorreflexão, essa que você chamou ponderada, essa, em tese, leva a pessoa para uma tranquilidade maior. Porque aquilo traz mais luz para a cabeça dela, né? Aquela história da iluminação, né? Do insight. E no calor do conflito, a pessoa precisa parar e ponderar e analisar, senão ela entra na onda... E é facinho. É facinho, na onda do pato pensene, na onda do antagonismo, é muito fácil. Quer falar? E em cima disso aí também a autoimperturbabilidade não é ausência de conflitos, né? Tem que ver como que a pessoa lida com os conflitos internos que existem o tempo todo. Né? E a ataraxia, né? Isso. Mas a autorreflexão a gente indica para todo mundo. Opa. Isso aí tá difícil a gente fugir da autorreflexão para chegar na imperturbabilidade. Por isso que tem aquela técnica da autorreflexão de 5 horas. Ficar 5 horas pensando só num tema. E é difícil. Dificílimo. Mas ou você resolve esse tema, né, em 5 horas... Ou faz uma segunda sessão. Ou faz uma segunda sessão. Fatologia, página 1, segunda linha. Poderia expandir a mutação das incertezas pela autodeterminação? Essa mutação, quando você troca as dúvidas, as inseguranças, por um ponto de segurança, de interconfiança, né? Vamos trazer aí uma questão do ponto pacífico consciencial, né? O Chaves, com todos os problemas que ele tinha na Venezuela, inter-relação em população venezuelana, ele serviu de ponto pacífico na questão das Farc, né? Porque, por ser um governo esquerdista, e as Farc também, as Farc se alinhavam um pouco com ele, né, com as questões dele. E ele chegou para o Juan, também por ser... Tá na liderança, a presidência da Venezuela, tinha contato com o Juan Manuel Santos. E ele chegou para o Timochenko, que é o representante das Farc, e falou assim, você pode confiar nele para conseguir começar a startar o processo de paz. Então, justamente essa questão que a gente coloca aqui, né, a mutação da incerteza pela autodeterminação. E foi justamente o Chaves que se tornou um ponto pacífico para começar esses diálogos de paz, foi a partir dele, né? E depois a mutação do ponto pacífico, né? Um outro ponto pacífico que foi a questão de Havana, em Cuba, né? Que foram lá que foram tratados os diálogos de paz. Tá?
Fatologia, página 1, quinta linha. O que quis trazer com o ato de incluir pontos a serem tratados? E na nona linha, a falha pontual. Tá. O ato de incluir pontos a serem tratados, você tem um ponto pacífico, você conseguiu trazer o outro lado para o diálogo, né? Conseguiu estabelecer rodadas de diálogo, né? A partir de ali, no avanço das interlocuções, dos diálogos, das conversações de paz, você conseguiu estabelecer um marco. Esse ponto, para a gente vai tratar de tal forma. Aí, qual a próxima questão que a gente poderia tratar, né? Uma questão, exemplificando dentro da questão da Colômbia, né? As negociações de paz avançaram e eles começaram a discutir em determinado momento com que as vítimas, elas colombianas, né? Elas precisavam ser reparadas, não dava só para dar anistia às Farc. E como eles vão fazer isso? E já gerou novas rodadas de diálogo. Outra questão, como que iam trabalhar a questão da reforma agrária, que era a questão da terra, que foi uma das questões que surgiram o movimento marxista das Farc. Então, a partir de determinado ponto, se avançou para outros, né? Agora, a falha pontual já é adstrita, né? Há um erro específico que você deve ter alguma abordagem, né? Eu não aprofundei muito nesse ponto, mas tem várias falhas, né? Por exemplo, os países que estão entrando na Síria e não precisavam, os grupos que estão entrando não precisavam, então isso suscita muito pontos que pode se tornar um erro, né? Até a abordagem agora nova, com a presença nova dos Estados Unidos, né? Que forma eles vão abordar a questão da Coreia do Norte? É muito fácil cair no erro, né? A falha pontual. É bom não errar nesse caso. Fatologia, página 1, quinta linha. Exemplifique, por favor, o ponteiro consciencial. O ponteiro consciencial, para onde que ele está voltado, né? Qual a intenção? Se a intenção primeiro é afirmar a paz ou obter algum ganho secundário, né? A professora Rosa, quando fez a enumeração dos tratados de paz pacíficos, né? O professor Valdo pediu, ela comentou justamente isso, que ela começou a analisar os acordos de paz. Os acordos de paz eram firmados já pensando que se deflagrasse uma segunda confronto, né? Batalha, uma segunda guerra, estaria contemplada alguma coisa ali dentro do acordo. Então, é justamente essa questão aqui, para onde está voltado o ponteiro consciencial. E na parafatologia, página 2, final da primeira linha, favor esclarecer as desamarras grupo-kármicas. Esse é um ponto bastante sensível e evoluciológico, né? Isso, dentro da pacifismologia, isso é bastante interessante a gente estudar essa abordagem. Só que um pouco difícil para a gente entrar fisicamente e conseguir olhar nela. Para vocês terem ideia, o Juan Manuel Santos conseguiu firmar um acordo de paz. Provavelmente ele está recompondo uma questão que a gente levanta, né? Recompondo alguma coisa com algum dos grupos? É uma questão, né? As amarras grupo-kármicas que hoje estão sendo feitas nas Sírias, né? A gente começa a suscitar. Por exemplo, a Turquia, né? Vamos mudar o discurso, né? Os Estados Unidos, ele, junto com os observadores internacionais, já viram que na Síria vai ser muito difícil chegar à paz com o Estado Islâmico, né? Uma forma de combater eles, né? Estavam procurando. Eles chegaram à conclusão que o quê? Dificilmente eles vão conseguir vencer o Estado Islâmico sem a ajuda dos curdos, que é uma etnia que está adstrita também uma parte dentro da Síria, né? E os curdos, eles conhecem muito do reino sírio. Então é muito difícil eles conseguirem vencer o Estado Islâmico sem a ajuda dos curdos. Então provavelmente eles estão trabalhando junto com os curdos. A Turquia, vizinha da Síria, está entrando na guerra, né? A Turquia também quer combater o Estado Islâmico, interessa para ela, só que não interessa ajudar os curdos da Síria. Pronto. Porque os curdos que estão dentro da Turquia é um problema para a Turquia. Então a gente tem uma baita da amarra grupo-kármica aí, né? Agora o Hezbollah, sul do Líbano, né? Está entrando na Turquia. Por quê? Qual que é o interesse? Tá? Então o entrevê-la é muito grande, né? Agora, uma amarra grupo-kármica grande que a gente tem atual é o quê? A questão comunista chinesa, que ajudou a Coreia do Norte, seu país que é hoje, e hoje é um grande problema. É uma amarra grupo-kármica grande.
tá? O mundo tem várias amarras, pessoalmente a gente também tem, então é uma coisa louca, né? Podemos dizer que o ponto pacífico está intimamente ligado com a intraconsciencialidade de uma consciência. Exemplo, FEP para procedência. Poderia fazer um contraponto com o tema do verbete, com um traço ou postura de um serenão? Então, primeiro, podemos dizer que o ponto pacífico está intimamente ligado com a intraconsciencialidade de uma consciência? É difícil fazer esse tipo de abordagem, porque na realidade a ficha, a experiência dela, ela pode ser usada como ponto pacífico. Aquela consciência pode ser colocada para determinada questão, ser usada como ponto pacífico. Não quer dizer que ela é de todo ponto pacífico. Mas é uma abordagem, Então, uma ideia, né? É justamente isso. Então, é por esse lado. Para a fatologia, página 2, segunda linha. Poderia ampliar a exercitação energossomática sustentando a homeostase holossomática? Olha, exercitação energossomática quer dizer o quê? Você vai trabalhando com as energias, você consegue as bloquear e até tirar as interferências assediadoras que suscetibilizam o seu psicossoma, a sua questão emocional. Tá? Isso vai ajudar a pessoa nas autorreflexões dela e não cair no primeiro contra-ataque que ela tiver, ela revidar. Então, a sustentação energossomática é muito importante, né? E é uma das bases da ortopensinidade, né? Tecnologia, página 2. Pode listar as técnicas da comunicação não violenta? As técnicas da comunicação violenta, uma delas são várias, né? Eu vou citar algumas delas. Uma delas, você conseguir ouvir a outra parte, a escuta atenta, né? Então, tanto é que uma das dinâmicas que eles usam é, quando a pessoa for falar, ela está com o objeto na mão, quando vai passar a voz, passa o objeto. Isso se ajuda a fixar na outra pessoa, né? Porque uma coisa que gera conflito, às vezes você está falando com a pessoa está no celular, está desconectada. Então, isso é uma das técnicas, né, que eles utilizam. Outra, falar numa questão, às vezes uma pessoa está em conflito, está com algum problema, e você chegar para ela, ou ela está com um problema com você, ou precisa resolver alguma coisa, você chegar para ela e falar, olha, você está com um problema assim, eu vejo que você deve estar se sentindo, questão emocional, você deve estar se sentindo cansada, exausta, eu compreendo isso, e talvez se você fizesse tal coisa, poderia resolver. Então, a partir do momento que você entende o emocional da outra pessoa, você cria rapport com ela, tá? E ajuda a dirimir os conflitos dela. Então, uma das técnicas que eles usam, né, é essa questão de você conseguir estabelecer empatia com o outro lado. E foi justamente o que a gente viu nas nossas pesquisas sobre paz. Se você consegue estabelecer empatia com o outro lado, você consegue cessar o ponto pacífico ajuda nisso, né? Eu acho que você está trazendo a ideia do ponto pacífico, é justamente aquele ponto que dá para conversar. Dá. A partir dali se consegue, né, um rapport. Ciclologia, página 2. Quais são as etapas do ciclo das conversações de paz? Olha, você pegou uma abordagem que eu não consegui observar ainda nas minhas pesquisas. Etapas dos ciclos de conversação. Eu não consegui enumerar ainda, classificar as etapas, mas os ciclos de conversação são vários, né? Primeiro, quando você tenta trazer outra parte para o diálogo, vocês utilizam o nível de conversação. Quando você conseguiu a trégua, geralmente você passa por outro. Em determinado momento no processo de paz, você consegue estabelecer um marco, passar um gargalo e ir para outra etapa de paz. Então, ali as rodadas de diálogo já são mais diferentes, ou estão mais avançadas ainda, né? Por exemplo, hoje na questão da Colômbia, né, eles tiveram muitas rodadas de conversação de paz, vários ciclos lá em Havana, em Cuba, né? Hoje já não está mais, a questão já avançou bastante. Então, estão tratando dentro da própria Colômbia já. Então, são vários ciclos, né, para você conseguir chegar a determinado ponto, conseguir avançar e conseguir chegar no acordo.
Você estudou ciclos de paz e guerra em determinados países africanos. Por exemplo, no Mali, houve cerca de 2 décadas de paz, até estourar o golpe de Estado em 2012, que ocorreu em época eleitoral, o que é um período delicado nos países africanos. Se sim, ou seja, se você estudou isso, como o ponto pacífico se relacionaria a este ciclo paz-guerra? Esse é um ponto difícil, você tocou no... Eu estudei li sobre vários ciclos de conversações, né? Esse do Mali eu não aprofundei. O que eu me lembro, que se eu não me engano é um conflito recente, então em guerra civil, houve uma eleição e a pessoa que ganhou, ela não pôde assumir, se eu não me engano. O senhor lá, o rapaz que ganhou, e ele teve que fugir do país. Se eu não me engano, depois disso, eu acho que ele retornou e eu não sei como é que está a questão, porque daí, depois que a pessoa saiu, criou a instabilidade, teve a escalada de violência e tem os grupos rebeldes ali que estão lutando pelo poder. Então, eu não sei como estão essas escaladas. Vocês questionaram bastante a questão do ciclo de conversações. Muito desses ciclos de conversações, eles não são públicos, são privados. Então, você não sabe se agora, nesse momento, está em conversa. Lá na Síria, a gente acaba sabendo, quando o pessoal vai para Genebra, tudo. A questão da Síria, acaba sabendo, mas muitos você não acaba sabendo. Por exemplo, o acordo, é um acordo pacífico, né, que os Estados Unidos estabeleceu com o Irã, que a base seria a inspeção das armas nucleares, do programa nuclear iraniano, que não seria pela confiança nele, que ele não iria fazer, ia ser pela verificabilidade, foram feitas conversas de paz, isso não era público. E quem mediou, quem foi o ponto pacífico nessa questão, que também não ficou público, quem soube foi nossos amigos que foram lá em Amman, foi o sultão lá de Omã, que ele que foi intermediador, mas ele não queria aparecer também nessa questão. Então, foram ciclos, com certeza foi mais de um, né? Foram ciclos de rodadas de conversa, que não se tornaram públicos, a gente só soube depois, firmamos a paz, aconteceu isso. Então, muito não se torna público, por isso essa dificuldade de a gente obter essas informações, o que realmente é tratado, ou poder tentar classificar, né, esses ciclos. Percebi que pessoa da família estava doente, gravemente e maltratada pela filha. Conversei com todo cuidado várias vezes e não obtive sucesso. Então tomei atitude mais firme e pedi que me dessem a minha irmã para que eu cuidasse. A situação ficou horrível e criou-se inimizade. Tenho consciência que fiz o que pude de melhor. Mesmo estando com certeza de que agi bem, dentro das minhas possibilidades, não consigo esquecer. Adoeci e sei que da parte contrária não há volta. O que fazer? Olha, você tomou, acho que uma medida que são economias de males, né? Trouxe a pessoa para si. É difícil dizer para você o que você pode fazer. Eu acho que seguir tentando assistir os dois lados. Nesse momento você não consegue conversar com o outro lado, mas em algum momento, não precisa ser nesse ano, pode ser no próximo, ou daqui a X anos, você conseguir tentar estabelecer diálogo e limpar o que ficou para trás. Tá? Então, assim, não precisa ser necessariamente nesse momento. Agora, você mexeu numa questão que é difícil, né? Quando a gente vai mexer com os conflitos, a gente tem rebarba. Isso faz parte. Tá? Agora, a gente tem que ter consciência tranquila, e você está demonstrando aí pelo texto, né, que em conseguir lidar com isso. Tá? Isso faz parte. Entendeu? A assistência, às vezes, ela é extremamente antipática. Não é isso? A gente fala sempre isso. Eu não sei esse caso aqui, mas é bom a gente lembrar. A assistência, muitas vezes, é extremamente antipática. A Thales, então, é mais ainda. Então, nem sempre a gente vai ser compreendido. E agradar todo mundo. Agora, uma coisa muito importante é não ficar se culpando por isso. Você procurou fazer e resolver da melhor forma possível. Estava ajudando a pessoa que estava mais necessitada do grupo. Então, os demais, a gente procura compreender, relevar. Em algum outro momento, a gente consegue reparar isso. E alguém quer falar? Parabéns pelo verbete. Obrigado. Obrigada. Tá. Eu gostaria que você aprofundasse a frase enfática. A coadjuvação
nas interrelações e facilitada a partir de determinado ponto pacífico, sendo recurso interassistencial, providencial, podendo abrir caminhos à obtenção da intercooperação. Esse é uma bem a síntese bastante bacana do verbete, né? Que é você conseguir estabelecer esse ponto pacífico, né? A ideia do ponto pacífico é justamente você conseguir identificar ele e, a partir dele, você conseguir obter colaboração e conseguir acessar outra parte, né? Foi justamente o que aconteceu lá com o Chaves, na questão da Colômbia, né? A partir dele, isso conseguiu abrir caminho para os dois lados começar algum diálogo, né? Ele conseguiu, chegou lá para o Tio e falou, não, você pode confiar no presidente Juan Manuel Santos, que ele quer fazer a paz com você. Porque era difícil as Farc confiar, porque o governo colombiano estava se defendendo atacando, né? Enumerologia, página 2. Seria possível dar uma palhinha em cada ponto? O ponto desencadeador, ancorador, propiciador, auxiliador, endossador, franqueador e reverberador. Bem, vamos tentar rapidamente aqui, né? Ponto desencadeador, onde os amparadores usam, ou a gente pode usar, determinado ponto pacífico para desencadear um outro trabalho. Deixa eu dar um outro exemplo diferente agora, né? A gente tem, sabe a questão de Israel, questão de conflitividade, xenofobia, etc., islamofobia, várias outras coisas. Ali na frente da capital, Tel Aviv, tem uma cidade portuária milenar que se chama Haifa. Haifa é uma cidade que, pelo multiculturalismo que tem hoje, esse multiculturalismo, restaurantes étnicos, árabes, chineses, artistas de rua, questão de artes cênicas, então, toda essa fomentação cultural e multiétnica, eu já vi declarações de pessoas assim, olha, quem é muito ortodoxo judeu não consegue viver em Haifa. Então, é um exemplo, pela sociologia, que penso eu os amparadores devem ter feito, criada essa fomentação cultural, isso para servir de exemplo para Israel inteira. Então, ali eu julgo ali como seria um ponto desencadeador, né? Então, vamos lá, ponto ancorador, as questões da ONU, ou escritórios da ONU. Eu não vou lembrar agora de cabeça, tem num dos países africanos o escritório eu não sei se é no Mali, talvez, né? Que é recente lá, a questão da guerra, né? O escritório da ONU estava sendo fechado, né? Aí, quando deflagrou uma guerra, um conflito, ele foi reaberto, porque a partir deles ele ia começar a trabalhar as questões de paz, né? Então, ali um ponto ancorador, né? O ponto propiciador, né? Eu tinha anotado aqui. Um ponto propiciador é aquele que você poderia falar e o que você pensa, ou conseguir estabelecer um ponto de diálogo, né? Por exemplo, Genebra, hoje, a questão dela, a Suíça, a questão dela mais aberta, né? Não é tanto ortodoxo, questão de xenofobia, etc., e tem escritórios da ONU lá, ela consegue ser um ponto propiciador para diálogos, tá? Uma coisa que eu chamo a atenção também para a cidade de Paris, ela firmou muito acordo de paz, foi firmado em Paris, tá? A própria questão da guerra do Vietnã, ela, a partir de maio de 68, começou as ideias de firmar acordo de paz, encerrando a guerra do Vietnã, a partir de Paris, tá? Um ponto auxiliador que pode ajudar, em ponto endossador, essa questão do Chaves, que ele endossou pela autoridade dele, essa questão que as Farc poderia vir conversar com o governo colombiano, tá? Endossou. O ponto franqueador. Aí tem um ponto reverberador, a questão do que, se firmar um acordo com a Palestina, Israel conseguir, isso vai reverberar positivamente no mundo árabe, tá? Okay. Filosofia, página 1. Pode relacionar o pragmatismo com o tema do verbete? Bem, o pragmatismo são os desdobramentos e os êxitos práticos. É bem a coisa do ponto pacífico. Você precisa ter uma coisa prática, real, factual, categórica, para você poder estabelecer ela como ponto pacífico e conseguir diálogo com o outro lado, tá? Então, essa questão do pragmatismo é muito importante. Tem que ser algo factual mesmo, real.
Paradoxologia, página 2. Pode expandir o paradoxo de a forte razão não oferecer necessariamente pacificação? Acho que você falou alguma coisa, né? Isso daí a gente comentou. Na escalada de conflito, às vezes você tem conflitos, você tem vítimas dos dois lados. As duas partes acabam tendo uma determinada razão do ponto de vista da vítima, né? Mas isso não ajuda na questão da pacificidade dos acordos de paz, de conseguir firmar a paz. Um grande problema que a gente tem hoje, não é necessariamente um problema, né? A Segunda Guerra Mundial foi finalizada. O Japão e a Rússia, eles não firmaram um acordo de paz. A guerra terminou, mas não firmaram um acordo de paz. Então, em tese, eles estão em guerra até hoje. Para vocês terem ideia, o Japão no papel. O Japão perdeu a guerra. A Rússia tomou de conta de algumas ilhas no norte do Japão. Hoje, 60, 70 anos depois da Segunda Guerra Mundial, eles estão tentando firmar um acordo de paz, chegar a um consenso sobre essas ilhas que a Rússia está tomando de conta, que na realidade são japonesas, tá? Agora, um grande problema que tem ali embaixo, existe a suspeita de ter petróleo, de ter, ó, a questão do interesse, né? De ter petróleo, de ter outras coisas. Então, assim, o Japão tem razão, mas nem por isso está declarando guerra, entrando no embate com a Rússia, né? Estão tentando a via diplomática, que são as vias da paz. Gente, vamos fazer algumas chamadas aqui agora. Curso de campo da Enciclosapiens, chama-se Pangrafologia Verbetológica, de 26 a 28 de maio. Os EPICOM são a Dulce Dal e o Hernani Brito, e vai acontecer no campus da OIC. Nós vamos ter o pessoal aí do Internacional, vai ter uma semana do Internacional aqui na Cognópolis, de 25 de agosto a 3 de setembro. Pessoal de fora que quiser vir participar, e obviamente os presentes aqui também. Nós teremos atividades praticamente todos os dias, desde o dia 25 até o dia 3 de setembro. Então fica aí o convite. Me parece que todos os cursos vão ser no idioma inglês. Temos aqui uma atividade gratuita que é Honoré de Balzac, do século XIX ao século XXI. É um evento temático sobre os bastidores da obra Cristo Espera por Ti. Na verdade, é um talk show que vai acontecer no dia 12 de maio, das 18 às 21 horas, no Hotel Mabu, aqui em Foz do Iguaçu. Sábado, agora, amanhã, às 9 horas, nós temos o Círculo Mental Somático, que é a autossuperação do temperamento belicista. E no domingo, nós temos uma tertúlia matinal. O tema é assistenciograma, da interassistenciologia. E a verbetógrafa não, né? A pesquisadora é a Roberta Bouchardet, que vai estar falando sobre esse assunto. E a gente queria fazer um alô para os tertulianos e teletertulianos, que quem quiser renovar a assinatura anual do programa Amigos da Enciclopédia é muito bem-vindo, pois estamos com a média de 150 assinaturas vencidas, né? E para a gente manter todo esse sistema de online, todo esse sistema de enciclopédia propriamente dito, isso leva dinheiro, vai dinheiro, né? Então, quem puder ajudar, a gente fica agradecido. Eu queria perguntar aqui na página 4, na questionologia, queria que você expandisse um pouquinho mais a última questão. Já identificou os consensos nos paradigmas pessoais? Você expandisse um pouquinho mais o que você quis aqui? A gente, às vezes, tem várias manifestações nossas que são paradigmáticas, né? A gente faz algumas coisas, às vezes não faz, ou às vezes a gente se exclui de uma, se exclui de outra, ou isso é natural, né? Então, a gente está chamando a questão aqui se, dentro desses paradigmas pessoais, se você já obteve consenso em algum, já identificou isso. Porque muitos paradigmas nossos, às vezes, são patológicos, né? São nosográficos, né? E se você conseguir já identificar eles, né, superar eles. Por isso que a gente chama a questão aqui dos consensos, né, dos paradigmas pessoais, né? Feminologia, página 3, final da terceira linha.
Pode falar sobre a pacifista africana, nobelista, Leymah Roberta, e agora Bowie? Não sei como é que fala. É Lima Bowie. Lima Bowie. Essa mulher é fantástica, né? Eu achei uma pessoa com ponto pacífico, Eliahud, e eu penei para poder achar uma mulher. Agora, quando eu achei ela... Bem, a Lima Bowie, ela é uma ativista pela causa das mulheres, tem a guerra na Libéria, durou 14 anos. Em determinado momento, ela conseguiu obter das consenso e atenção das mulheres e chamar elas que elas evitassem relacionamento com os maridos que estavam em guerra. Então foi uma abordagem meio inusitada, obteve atenção da mídia internacional. Cada um com sua arma, né? E ela, na Libéria, né? E ela movimentava essas mulheres pelas ruas cantando e dançando vestida de branco. E algumas vezes elas fizeram aquela técnica pacifista do sit-in, né? Que é você sentar durante ou determinado prédio, instituição, com uma forma de protesto. E elas fizeram isso de frente ao presidente da época, né? Todas sentadas de branco, pedindo paz e que os maridos não entrassem em guerra, né? Isso, a técnica evitando a questão do relacionamento pessoal. E teve efeito? Sim, teve. Teve mídia, eu sei que teve. Teve efeito. Aí o que aconteceu? Ela, para esse movimento dela interessado na paz, a ortopensinidade, a evolucionogenia pacifista, né? Ela foi chamada nas questões de mediação. Ela funcionou como ponto pacífico. E conseguiu, a partir desse trabalho dela, consenso, encerrar 14 anos de guerra. Agora, tem vídeos dela na internet movimentando essas mulheres. Você vê a questão da selvageria na Libéria, a gente andando com o fuzil para cima e para baixo. E ela tem uma força presencial, essa mulher terrível. E isso ela conseguiu firmar. A guerra ela terminou, acho que, se não me engano, em 2005 ou 2006. Em 2011, ela foi Nobelista da Paz. Só que ela foi junto com a Ellen Sirleaf, tá? Que depois desse trabalho dela teve as eleições, a Ellen Sirleaf, que também participou do processo, foi eleita presidente da Libéria, aí pôde continuar o trabalho, né? Bacana, bem fascismologia. E teve as duas são liberianas, tá? E teve também a terceira pessoa que foi Nobelista da Paz, foram juntas essas três, que é uma ienamita, né? A Takwel Karman. Ela era provavelmente a jornalista que cobria tudo isso, que tornou público, né? Então foi um baita do movimento que ela fez, né? Muito bacana. Agora eu estava observando, ela tem uma força presencial, e para ter mexido com aquela questão de conflito naquele jeito, ela tinha, eu acho que ela tem macrossoma, ela está viva até hoje, tá? Tem macrossoma, com certeza. Na fatologia, na última linha, na primeira página, as estratégias cosmoética para estabelecer a paz. Me chamou muita atenção essa frase pela seguinte palavra, cosmoéticas e a paz. As estratégias cosmoéticas são as estratégias de abordagem, né? Às vezes você está negociando, as pessoas que fazem, né? Às vezes com um mega assediador do outro lado. Não adianta eu pensar mal da pessoa, eu tenho que primar pela paz, pela concórdia, pela tolerância. Outra abordagem cosmoética foi esse da Leymah, né? Ela não foi para o embate, para o conflito, ela usou a técnica do sit-in. As mulheres vestidas de branco, dançando, sentaram na frente, todas, na frente lá do presidente da época. Ela usou inteligência nessa Leymah, ela usou inteligência. Questão. Outra técnica que usou foi o Bedin, né? Que foi a questão do John Lennon protestando sobre o fim da guerra do Vietnã, né? Com o Yoko Ono deitado na cama deles, na lua de mel, no quarto de hotel, protestando falando de paz e desejando o fim da guerra do Vietnã. Polinomiologia, página 2. Favor detalhar o polinômio. Identificar, ponderar, valorizar, pacificar. Dentro das movimentações da dinâmica do conflito, às vezes ele muda de sentido, de direção, tá? Então, às vezes, em determinado momento, ou determinada pessoa, às vezes, ela pode ser um ponto pacífico, né? É importante a gente identificar isso e conseguir trazer ela
para a negociação, né? Então, isso é uma abordagem, né? Identificar, ponderar e valorizar aquele ponto pacífico, né? Por exemplo, o Bill Clinton, pela magnitude que ele teve do trabalho dele à frente dos Estados Unidos, né? Depois que ele saiu, ele foi muito usado em algumas questões de mediação, algumas questões de conflito, né? E ele começou a entrar nessa área de diplomacia, essa área eu ia falar para a diplomacia, essa área de diplomacia. Para vocês terem ideia, a Coreia do Norte teve um tempo atrás aí que eles prenderam 2 jornalistas americanas, ficaram presos 1 ano ou 2 anos mais ou menos, acusadas de espionagem. E foi a mediação deles que conseguiu obter o perdão da Coreia do Norte e resgatar essas 2 cidadãs americanas. Na página 3, o item seleção. Favor comentar e expandir os 4 itens propostos. Bem, o ponto de consenso nas conversações e mediações de conflito, eles têm, para você chegar nele, as 4 faces que a gente coloca aqui de abordagem, que você optar pela questão imediata, às vezes, naquele momento você precisa de tal coisa, tal pessoa, ou suscitar tal fato, para você conseguir conversar com o outro lado, tá? Que é a questão de contiguidade. A segunda opção é integralidade, que é algo que seja justo, claro, que não é incontestável. Por exemplo, essa questão da justeza, né? Na Colômbia, todos são colombianos. Isso é ponto pacífico, tá? O segundo ponto, prudente pela reflexão. Prudente porque é coerente esse ponto pacífico, tá? Faz sentido, tá? Quarto ponto aqui, é pertinente ao invés do idealizado, é prático, é factual, é verídico. Então, para eleger um ponto pacífico, para você poder usar ele, é importante observar essas quatro facetas, né? Imediato, justeza, prudência e pertinente. Entendi. É como se você fosse avaliar se esse ponto pacífico tem poder sentido. Identificar ele e faz usar. Faz sentido. No tem lógico, é o ideal. No polinômio que a gente colocou. Aqui na fatologia, na página 1, na 4ª linha, você coloca o ortocentramento e um pouco mais abaixo, na 4ª linha, mais de baixo para cima, a humanidade buscando consenso. Como é que você vê isso nessa era da Helbex? Como é que isso funciona quando você coloca, inclusive, da irresistibilidade do processo de paz? Como é que você vê isso dentro do processo da reurbanização extrafísica? Porque hoje teve aí aquele fato que a gente estava falando da França, né? Então a gente vê justamente o contrário, né? Nesse momento, esse processo de conflito tão evidente, né? Com os réus ressomando no planeta, né? Então o professor Valdo mesmo fala que até 2070, né? 3 ou 76, que as coisas vão piorar. Então, como é que você vê esse contraponto? Que, por outro lado, existe, né, um processo também de pacificação. Isso demanda muito do nosso... É difícil, não tem uma resposta pronta para isso. Por exemplo, a França está sendo atacada, foi atacada quinta-feira agora, ontem, né? Acho que foi ontem, né? A tendência das pessoas se isolarem, se esquivarem, não querem saber. Tem uma questão de Estado Islâmico aí também, né? Então, é muito fácil a questão árabe querer se isolar. É muito fácil ir para outra ponta, né? Isso é muito difícil. Isso demanda muito da inteligência evolutiva e dos nossos governantes de saber lidar com isso e não fomentar mais ainda a xenofobia, o antagonismo. Isso é a questão do ortocentramento que está colocando aqui. E é uma sensibilização humana, não é porque a outra pessoa tem a etnia, etc., que você vai isolar, se excluir, não quer saber, e não dá para se isolar do mundo. E estava me lembrando também de uma coisa que uma pessoa perguntou, a questão do posicionamento, né? Eu tenho sentido muito isso, esse apelo. Hoje de manhã estava vendo uns vídeos, até do Sérgio Moro, e outras pessoas falando, nós estamos fazendo a nossa parte, em termos jurídicos, aquilo que ele pode fazer, ele está fazendo. Mas agora a população tem que fazer alguma coisa. Então, eu vejo... aqui no Brasil, as pessoas não são... Agora são um pouco mais, né, politizadas, elas se posicionam mais politicamente. Mas eu até contra mim falo, porque realmente nunca fui assim muito posicionada politicamente.
E hoje eu estou sentindo mais essa necessidade. É assim, agora não dá para ficar calada. Agora não dá assim, não, que coisa mais chata, essa coisa de política, né? Mas não tem saída. Agora, esse posicionamento está cada vez mais assim, não dá para a pessoa ficar passiva. Não dá. A pessoa tem que se posicionar. Isso vale algumas questões que realmente acontecem, né? Às vezes a gente está em determinados grupos ou determinadas situações que a gente tem que se posicionar mesmo. Isso implica, não dá para fugir. E isso não quer dizer que a gente precise se posicionar de maneira beligerante, né? Mas é preciso se posicionar. Ou partidária. Mas o posicionamento, ele é um exercício extremamente necessário, porque o desassédio depende disso. É o posicionamento pela paz. Pela paz, pelo esclarecimento. Às vezes, é o que eu estava falando, a gente estava falando no começo da tertúlia, né? Às vezes é um posicionamento que vai gerar problemas, conflitos, aparentemente, mas é porque você colocou o dedo na ferida e aquilo veio à tona, mas não tem como ficar cobertando essas situações. Isso tem que ser feito. A Relbex é isso, né? A Relbex é isso. Agora, você tocou num ponto que é bem isso. A gente tem um mito de que vai lidar com a paz, que você vai estar bem e não vai ter conflito. E é um mito isso, né? É um mito. É um mito, total. Agora, até no WhatsApp tem aquelas mensagens, né? E tem uma frase que me impactou muito, que a pessoa falando, não me preocupa, não é a ação dos maus, mas é o silêncio dos bons. Isso é ensurdecedor, né? Assim, aí que tem a ver com essa questão do posicionamento. São os bons se posicionarem pelo bem, porque os maus estão tomando conta, né? E até que ponto que os bons se posicionam pela paz e pelo esclarecimento? Flora, você está fazendo errado. Isso não é assim, né? Em termos de Relbex, eu acho que nós vamos aprender a ter que se posicionar. Não vai ter saída. Não tem saída. Quer perguntar? Sim. Eu queria aproveitar aqui na fatologia, na página 1, quinta linha de baixo para cima, a solidez do ponto pacífico. Existe algum limite dessa solidez? Não, o ponto pacífico é ponto pacífico, não tem limite. Ele é definido, é categórico, é evidente, é justo, é claro. Agora, às vezes a pessoa que vai tentar eleger pode tentar, por uma segunda intenção, tentar pegar alguma coisa anticosmoética, tentar fazer uma coisa cosmoética, uma coisa correta. Que não tá... O ponto pacífico é isso, é sólido, é isso, não dá para mudar. É igual aquela questão que eu falei do Moisés, né? É egípcio, é árabe, não dá. Ponto, isso é pacífico. É inquestionável. É sólido. Minha questão é, será que ele tem prazo de validade em algum caso? Não, é o contrário. Dependendo do calor e o processo de paz, você ativa outro ponto pacífico. Não é que aquele deixou de ser pacífico, você ativa outro. Você traz outro para as rodadas de negociação, para as conversações de paz. Isso. Mas eu até fiquei pensando nessa pergunta do André. Não, essa pergunta dele é muito boa. Eu não tinha pensado nisso. Porque eu fico pensando, será que não há uma alteração de pontos pacíficos? É capaz que sim, né? Depende do momento, do zeitgeist. Claro que vai haver, né? Vai haver uma mudança natural. Claro que isso não deve ser em curto período de tempo, mas em alguns casos pode ser que sim. É uma questão de pensar e ver se há casos nesse sentido. Tudo bem, Gederley? Show. Então, obrigada, Gederley. Foi ótima aí a sua defesa. Um tema extremamente importante e atual, né? Queria agradecer aos tertulianos, aos teletertulianos. Até amanhã e a gente passa aí para os nossos recados. Obrigada. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 11 assinaturas no livro de presença, 13 perguntas presenciais e 33 perguntas enviadas online. Temos 4 recados. O Roberto Kunz, com autossuperação do temperamento belicista. A Magda Emerenciano, com imersão em ectoplasmia 2018. A Paula Souza, com o curso Pangrafologia Verbetológica, e a Nilce Oliveira, com o curso Consim Cobaia do Conscienciograma. Excelente. Boa tarde, estou aqui em nome da Holoconvívio e da Ectolab para convidar a todos para o curso Autossuperação do Temperamento Belicista, que será realizado no Discernimento em Foz do Iguaçu, nos dias 5, 6 e 7 de maio.
Este curso tem como objetivo estudar o temperamento belicista, ampliar a compreensão do lastro belicista no comportamento atual da Consim, instrumentalizar a Consim para o autoenfrentamento e autossuperação pensênica belicista, propiciar holopensene favorecedor da qualificação pensênica, objetivando o exercício da liderança evolutiva interassistencial cosmoética. Esse curso terá 9 conferências, dentre as quais eu destaco hoje a do professor Alexandre Dung, da liderança competitiva à liderança evolutiva, e também a conferência dos professores Eduardo Vicenzi e Anne Catherine, que falarão da pacifismologia na parageografia germânica. No dia 7 de maio, nós teremos o campo bioenergético com os epicons Rui Bueno e Hernan de Leite. Inscrições no CAEC pelo telefone 45-2102-1499. Obrigado. Muito boa tarde a todos. É com satisfação que retorno aqui, em nome da Equitolab, onde venho propor a você que organize a sua agenda 2018. É sim, no próximo ano. E venha participar conosco do curso Imersão em Ectoplasmia, nos dias 16, 17 e 18 de março. Inclusive, as inscrições já estão sendo realizadas no site da Equitolab, através do equitolab.org. Aproveite o investimento inicial de R$ 1.250, que pode ser parcelado em 5 vezes iguais de R$ 250. Este valor de R$ 1.250 é até o dia 31 de julho de 2017. Devemos concordar que eu e vocês, então, que estão bem coerentes com o tema desse verbete, que é um ponto pacífico, é um consenso em fazermos a divulgação com bastante antecedência, porque vai trazer melhores resultados, tanto para a turma, as pessoas que querem fazer parte dessa turma do Imersão, vão poder se organizar melhor, as suas férias, planejar as suas férias, comprar passagem, as pessoas de fora, como também a equipe da Ectolab, que vai poder trabalhar melhor com a turma formada. O Imersão em Ectoplasmia oportuniza fazermos o rastreamento holossomático através de técnicas de autoavaliação dos nossos veículos de manifestação com os quais atuamos nesta ou em outra dimensão, com o objetivo de atingirmos a nossa saúde consciencial. Antecipe a sua inscrição e garanta a sua vaga. Informações no site, como eu já falei, que é o www.ectolab.org, através do e-mail ectolab@ectolab.org, ou pelos telefones, o 45, que é o código de Foz do Iguaçu, 99101-1407, ou 45, que é o código que falei, é o 2102-1427. Muito boa tarde a todos. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidá-los, em nome da Enciclosapiens, para o curso de campo inédito Pangrafologia Verbetológica. Ele vai ser realizado nos dias 26, 27 e 28 de maio, no campus da OIC em Foz do Iguaçu, e vai ser realizado com os epicons Dulce Dal e Hernani Brito. Os objetivos do curso: favorecer o extrapolacionismo parapsíquico sadio por meio da construção conjunta do holopensene pangráfico, e favorecer a escrita parapsíquica tarística em prol do completismo grupal do megaprojeto da Enciclopédia da Conscienciologia. Para inscrições e informações, vocês poderão entrar em contato com a recepção do CAEC, com o número 45-2102-1499, e eu gostaria de lembrar ainda que tem 50% de desconto para pessoas acima de 60 anos. Nós aguardamos vocês, espero vocês lá. Boa tarde. O meu convite é para o curso Consim Cobaia Voluntária do Conscienciograma. Para você que já fez, a gente convida para vir reciclar. Para quem não fez ainda, amanhã nós teremos uma turma, amanhã, dia 22/4, no sábado, o horário é das 15 às 20h30. Esse curso, para quem não conhece ainda, então você trabalha escolhe uma folha do Conscienciograma e pode ser sorteado para poder fazer a sua autoexposição a respeito daquela folha. E nesse ambiente, que é um ambiente de interconfiança, otimizado para autoexposição, você vai receber e dar feedback interassistencial cosmoético. É um curso que a gente
percebe o campo, a aproximação com a própria para-realidade consciencial e ajuda, obviamente, na aceleração evolutiva a partir dessa heterocriticidade cosmoética. Então, repetindo, o curso a gente tem amanhã, dia 22/4, no sábado, das 15 às 20h30. O local é na sala da Conscius, que fica no discernimento. O investimento R$ 160. Vocês podem chegar alguns minutos antes e fazer a inscrição, só que a gente pede que seria importante que ligassem antes para poder fazer as suas reservas. Pode ligar passar para o WhatsApp 99994 1460. 99994 1460. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Desburocratização, a especialidade Administraciologia. O verbetógrafo é o professor Adelino Denk. Agradecemos a presença e a participação de todos, desejamos uma excelente tarde e até amanhã.